Boa noite, meu povo. O jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid, 3-0 em pleno Metropolitano, é o melhor jogo do Barcelona na temporada. Isso tem sido algo que eu tenho repetido para vocês nas últimas semanas. Contra o Getafe, o 4-0 tinha sido, contra o Napoli, o 3-1 no meio de semana foi, e agora foi de novo. E foi bem melhor do que esses últimos dois que eu citei. Eu acho que esses três jogos, mais o próprio jogo contra o Atlético de Madrid em dezembro do ano passado, foram os 4 melhores jogos do Barcelona essa temporada. Este jogo contra o Atlético de Madrid é muito bom mesmo, é completo. É 90 minutos muito bons do Barcelona. Se a gente for olhar pelos números, se a gente for analisar esse jogo desde o ponto de vista dos números, por exemplo, o Atlético de Madrid, nos últimos 30 jogos na sua casa, perdeu 3, 2 deles para o Barcelona e o outro para o Atlético de Bilbao. Se a gente for ver o que fez o Atlético de Madrid contra a Inter de Milão na sua casa há 3 dias, o que é capaz de fazer o Barcelona no mesmo estádio 3 dias depois, a gente também vê que não é um adversário qualquer que o Barcelona fez 3-0. Se a gente pega para ver que o Barcelona não sofre gols há mais de 400 minutos em La Liga, são 4 jogos e meio, o último gol sofrido foi aquele para o Celta de Vigo logo no início do segundo tempo, a gente também percebe melhor a defensiva do Barcelona. Ou desde que o Xavi disse que ia sair, o Barcelona ganhou 7, empatou 3, a gente também percebe a melhora do Barcelona. Dá para falar dos números. Se eu for analisar o jogo desde o ponto de vista da partida que fez o Condé, o Ronald Araújo, o Cubarsí, até o Héctor Forte, que jogou no lugar do Cancelo que estava machucado. Também dá para explicar o jogo a partir deles, dos dois meio-campistas volantes, Gundogan e Sérgio Roberto também. Do Fermín Lopes, que nem ia jogar, porque o Christensen se machucou no aquecimento. Também dá para explicar o jogo inteiro ali, do Rafinha, do Lewandowski, que segundo o próprio Xavi fez o seu melhor jogo com a camisa do Barcelona, e até do João Félix, que fez um jogo assim, mais ou menos, mas fez o primeiro gol, mais uma vez a lei do ex funcionou. Cara, se a gente for um por um nos jogadores do Barcelona, dá para explicar como que esse time jogou tão bem contra o Atlético de Madrid, o Atlético que não contou com Griezmann desde o início, principal jogador da equipe, não estava 100%, já jogou contra a Inter de Milão voltando de semanas fora e depois de um jogo tão exigente, começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo quando estava 1-0 para o Barcelona, mas o Barça marcou logo no início do segundo tempo 2-0. Como é que foi o jogo? O Barcelona não jogou em muitos momentos com um 4-3-3, com o Condé como lateral direito, como faz normalmente, né? Eram 3 zagueiros mesmo, com o Héctor Forte como um ala pela esquerda, quando o Barcelona tinha a bola, o Rafinha um ala pela direita, o Gundogan e o Sérgio Roberto por dentro, o Firmino um pouco mais à frente e o Lewandowski mais perto do João Félix lá na frente. O que fazia o Barcelona era tentar atrair o Atlético de Madrid, eu acho que muitas vezes tentar tocar a bola com velocidade para mover o Atlético de Madrid de um lado para o outro, cansar, meio que torear o Atlético de Madrid procurando espaços, não perder bolas, não dar passes difíceis para perder bola, porque isso geraria as transições, os contra-ataques do Atlético de Madrid. E a ideia do Barcelona era diminuir o ímpeto do Atlético de Madrid, não permitir essas transições, essas roubadas de bola, e a partir do momento que o Atlético começasse a errar, o Barça procurar os espaços. Isso aconteceu. Até aconteceu um erro de saída de bola do Barcelona, que o Pablo Barrios teve uma boa chance quando o jogo ainda estava 0-0, mas depois os espaços começaram a sair, com uma substituição antes do jogo começar improvisada. O Sérgio Roberto foi jogar de volante do lado do Gundogan e o Firmino entrou. Então Sérgio Roberto e Gundogan por dentro atraíam muitos jogadores do Atlético de Madrid por dentro e sobrava espaço para o Firmino na frente. O Barcelona começou a dominar o meio-campo, dominar o ritmo do jogo. Acho que faltou um pouquinho no primeiro tempo de posicionar o time mais no campo de ataque para atacar, mas atraía bem o Atlético de Madrid para sair. O gol do Barcelona, o primeiro gol, é uma muito boa jogada de recuperação de bola no campo de ataque, coisa que o time fazia muito bem na temporada passada. Isso é importante para atacar e para se defender também, né? Assim, quando você recupera a bola no campo de ataque, você vai atacar mais perto do gol adversário. E quando você está marcando bem para recuperar no campo do adversário, estoura menos na sua defesa lá atrás. O Pau Cubarsí recupera, o Gundogan muda muito bem o sentido do corpo e o Gundogan, nesses passes que ele encontra dentro da área, ele está se tornando uma peça imprescindível nesse time do Barcelona. E o Lewandowski dá assistência para o João Félix. No início do segundo tempo, outra pressão na saída de bola, um erro do Rodrigo De Paul. O Rafinha dá um belo passe para o Leva, que ainda domina a bola, ela fica meio atrás e consegue fazer o segundo. E a partir daí tem muita chance o Barcelona de recuperar a bola e correr. Mais uma assistência do Lewandowski, o Firmino, que nem ia jogar de início. Jogou no meio de semana contra o Napoli, marcou. Jogou agora, marcou de novo, fez 3-0. Cara, teve um momento do jogo quando saiu o João Félix e quem mais saiu? Bom, enfim, simplesmente quando já estava 3-0 que saiu o João Félix, o Barcelona passou a ter, em algum momento do jogo, 5 jogadores dos 11 iniciais, sub-20, 20 anos ou menos.
o Pau Cubarsí, 17, o Hector Forte, 17, o Lamine Yamal, o Lamine entra no lugar do Rafinha, 16, Vitor Roque, 19 e o Fermín Lopes, 20. Meio time do Barcelona tinha 20 anos, tinha um jogador de 20 anos ou menos, um time de jovens, que é engraçado, né? Assim, no momento que o Barcelona perde outros jovens, mas que já estão mais na dinâmica do time, Pedri, Gavi, por exemplo, que o time consiga melhorar, que o time consiga jogar bem sem jogadores que são considerados são titulares. Ainda perdeu o Frenkie de Jong, que é mais experiente, não é tão jovem assim, mas que este momento, que é o melhor do Barcelona na temporada, seja com tantos desfalques. Ainda não contou com o João Cancelo, que se sentiu mal no último treinamento antes de viajar. Aliás, o Barcelona não deu nenhuma informação mais detalhada, tá? Sobre nem Cancelo e nem Rafinha, que pediu para sair. Rafinha já tinha falado com a gente depois do jogo contra o Napoli que ele vem tendo uma dor no tornozelo e não está querendo forçar, então talvez tenha sido isso, que o Rafinha pediu para sair. Pareceu irritado no banco de reservas, veremos se terá algum comunicado do médico ou do Barcelona ou da seleção, ou se está tudo certo com ele, foi só poupado para defender a seleção nos 2 próximos amistosos. O Barcelona, depois de 21 rodadas, passa o Girona. O Barcelona tinha sido vice-líder de La Liga na rodada 8 e volta a ser vice-líder de La Liga na rodada 29. Eu acho que a briga pelo título é impossível. O Real Madrid está disparado na frente. O Real Madrid está jogando bem, além de tudo. Ganhou do Osasuna num belíssimo jogo do Vinícius Júnior, dentre outros, mas um belíssimo jogo do Vinícius Júnior. Ainda tem um confronto direto, mas, cara, não dá. Antes eu acho que não dava para pegar o Real Madrid em pontos e em sensações. Agora acho que mais em pontos, tá? Acho que agora o Barcelona está jogando bem o suficiente para que, se essa distância fosse menor, seria possível, porque jogando bem assim é mais provável que o Barcelona vença os seus jogos. Mas são 9 rodadas restando, com 8 pontos. Ainda o confronto direto é na casa do Real Madrid. O Real Madrid é favorito para vencer esse confronto direto, então fica muito difícil para o Barcelona. Agora, eu cheguei a pensar em um momento da temporada que a briga do Barça ela era por G4, e por G4 ele já vai sobrando, ele já abre 9 pontos em relação ao Atlético de Madrid, com vantagem no confronto direto. Então o Atlético de Madrid tem que fazer 10 pontos mais do que o Barcelona nos 9 jogos que restam. Basicamente, se o Barça vencer 4 e perder 5, o Atlético de Madrid, para ultrapassar o Barcelona, tem que vencer 7 e empatar 1 das 9 rodadas que restam. Muito difícil a vida do Atlético de Madrid, então o Barça se consolida no G4. É importante ser vice-líder do Campeonato Espanhol para ir para a próxima Supercopa da Espanha. Gera aí uns 10 milhões de euros para o Barcelona, só a Supercopa, fora a premiação por ser vice-líder de La Liga. Então é importante passar o Girona e se classificar em segundo lugar. E ainda o time está melhorando para jogar a Liga dos Campeões. Vamos ver na volta da data FIFA como que vai estar a enfermaria do Barça, né? Se Pedri e Frenkie de Jong vão estar perto de voltar, como que vai estar a situação do Cancelo. Ferran Torres também hoje, em teoria, já era para ter sido relacionado, acabou não sendo. Mas o Barcelona pode encorpar ainda um pouco mais para o momento final da temporada. O time está melhorando, tá? Não é coincidência o que está acontecendo. Acho que tem alguns jogos que ainda dá passos atrás. O jogo contra o Mallorca não foi bom, o jogo contra Celta de Vigo foi regular. Teve, nessa sequência de 10 jogos sem perder, teve um empate 3-3 com o Granada, o vice-lanterna, tomando 3 gols dentro de casa, mas depois disso a defesa se acertou, tomou só um gol nas últimas 5 partidas. Então dá para ver que o time está melhorando, que a dinâmica do time está melhorando. Consegue se defender melhor, mais solidário, os jogadores estão mais confiantes. Eu acho que no meio-campo os passes estão tendo mais intenção, não é nem sentido, os passes são mais intencionados, porque às vezes o time toca a bola, parece que sem saber o porquê. Agora a sensação que dá nos últimos jogos é que quando o Barcelona está tocando a bola de um lado para o outro, é para mexer o rival com alguma intenção de deslocar o rival de posição e de procurar a bola na frente. Hoje vamos ver o que o gol pode causar no João Félix, né? Que ainda acho que fez um jogo só regular, mas que marcou o gol, mais uma vez a lei do ex, e que talvez possa dar uma reagida na temporada. Muito bem o Rafinha, com assistência, elétrico, recuperando bolas, dando continuidade no jogo. Muito bem o Leva e Sérgio Roberto, Gundogan, Firmino. Acho que o meio campo do Barça foi muito bem, além dos adolescentes, né? Pau Cubarsí e o Hector Forte, um outro de 17 anos. A gente está falando cada vez mais do Pau Cubarsí, com toda razão, mas o Hector Forte também, que jogou no lugar do Cancelo, foi muito bem. Cara, foi todo mundo muito bem. Assim, foi um jogo de encher os olhos do Barcelona. Aliás, desde que o Xavi chegou, 5 jogos contra o Atlético de Madrid, 5 vitórias do Barcelona. É um pouco um confronto de estilos muito determinados, né? Assim, muito marcados os estilos, e o Xavi se deu melhor em todas. Inclusive, teve assim, algumas declarações meio cruzadas antes do primeiro jogo, mas em todos o Barcelona venceu, e em quase todos o Barcelona jogou muito bem, tá? Teve aquele 4-2 que foi o primeiro desses jogos. Os 2 jogos dessa temporada do Barcelona foi bem. Na temporada passada eu lembro que teve 1-0 com o gol do Pedri, se eu não estou enganado,
que foi a antepenúltima derrota do Atlético de Madrid no seu estádio, e teve uma vitória também mais econômica no Camp Nou. Mas assim, o Barcelona tem jogado contra um adversário muito duro. Por exemplo, o Real Madrid não venceu o Atlético de Madrid essa temporada em 90 minutos, ganhou numa prorrogação, mas em 4 jogos com o Atlético de Madrid foram 3 empates e uma vitória do Atlético. E nesses 3 empates, como eram 2 jogos eliminatórios, uma vez o Real Madrid se deu bem na prorrogação, outra vez o Atlético de Madrid. Mas o Barcelona consegue vencer 2 vezes e bem um adversário que o Real Madrid não venceu. Simplesmente coisas do futebol, encaixe de jogo, por aí. É importante para o Barcelona porque, caso o Barcelona avance contra o PSG, ainda tem um mundo de confronto pela frente contra o PSG, e caso o Atlético de Madrid avance contra o Dortmund, tem um mundo pela frente também, o Barcelona pode ter pela frente um adversário que o Barcelona se sente bem contra ele. Cada jogo tem uma história. Isso que não quer dizer que se o Barcelona jogar contra o Atlético de Madrid, ele vai passar na Champions. Cada jogo tem a sua história. Mas que é um adversário que o Barcelona, quando vê pela frente, ele sabe o que fazer, a gente está vendo que sabe. É isso, meu povo. Agora o futebol para aqui na Espanha 15 dias, data FIFA. No retorno no último final de semana de março, o Barcelona vai até Cádiz jogar mais uma rodada, depois não joga o final de semana que vem, porque é a final da Copa do Rei, então tem mais um jogo só antes de enfrentar o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões. Vamos ver o que é que esse time vai continuar evoluindo, se vai ser o suficiente para, por exemplo, sonhar na Champions ou se vai ficar grande demais.